Bom, resolvendo então o exercício 10, vamos lá para ele. O exercício 10 fala o seguinte: o setor financeiro de uma empresa que tem taxa mínima de atratividade de 10% ao ano avalia duas alternativas: montar um laboratório fotográfico ou terceirizar o serviço de fotografia. Para a opção de montar o laboratório fotográfico, o investimento inicial, os custos pagos ao final de cada ano, o tempo de utilização do laboratório e a informação adicional do valor presente líquido, o VPL, do fluxo de caixa, estão apresentados no quadro a seguir. Então, no quadro a gente tem todas essas informações: investimento inicial, custo operacional anual, custo de manutenção anual, valor residual, tempo de utilização e o VPL. No caso de terceirizar o serviço, o custo de manutenção fica por conta da empresa contratada. É mais atraente terceirizar se e somente se o custo operacional anual dessa opção em reais for no máximo de... Bom, para resolver esse exercício, a gente vai ter que fazer a análise de investimento. Vamos anotar aqui o mais importante, que é a taxa mínima de atratividade, que é de 10% ao ano. Bom, o que mais a gente vai ter que ver? O investimento inicial, que é de 100.301,65, custo operacional anual, que é de 7.000, custo de manutenção anual, que é de 3.000, e o VPL, 132.030. Bom, o tempo de utilização, aqui, o tempo de utilização vai ser de 4 anos. Beleza? Bom, feito isso, vamos colocar na lousa isso daí e vou tentar explicar esse exercício para vocês. Primeira coisa, vamos fazer um pouquinho do que é o fluxo de caixa, para você entender o que está acontecendo com essa empresa. Então, aqui a gente tem exercício 10. Vamos fazer aqui o fluxo de caixa. O fluxo de caixa nada mais é do que a gente vai anotar aqui todas as entradas e saídas de dinheiro relacionadas a esse investimento. Nesse caso, como a empresa vai contratar um serviço ou ela vai prestar um serviço de fotografia, ela não vai ter entrada de dinheiro. Ela só está fornecendo para a gente as saídas de dinheiro. Quanto que ela gastaria? Em duas opções. Ela montar o laboratório, ela mesma, ou a outra opção dela terceirizar. Se ela for montar o laboratório, ele já deu todos os dados para a gente. Então, a gente tem aqui, vamos colocar aqui no tempo 0. Ela vai utilizar esse laboratório durante 4 anos. Então, vou colocar aqui ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. A gente só vai ter saída de dinheiro, ela só vai gastar para montar esse laboratório. O investimento inicial, ou seja, hoje tem uma saída de dinheiro aqui, no valor de 100.301,65 reais. Então, esse é o investimento inicial que ela teria para montar o laboratório. Além disso, ela teria um custo operacional anual de 7.000, mais um custo de manutenção anual de 3.000. Ou seja, o custo por ano dela seria de 10.000. Ao final do primeiro ano, ela vai ter um custo aqui, uma outra saída de dinheiro, representada por um custo de 10.000 reais, já que é o custo anual que ela tem, tanto operacional como de manutenção. Em todos os anos ela vai ter esse custo. Esse é o custo anual, por ano. Então ela vai ter mais uma saída aqui de 10.000. No terceiro ano ela também vai ter mais uma saída aqui de 10.000. Aqui 10.000. E no quarto ano ela vai ter mais uma saída de 10.000. Bom, então esse seria o fluxo de caixa dessa empresa. Vou escrever aqui, fluxo de caixa. Nesse caso, como o investimento que ela está fazendo é para montar o laboratório, ela só vai ter saída de dinheiro, ela só vai ter gastos. Bom, para a gente fazer a análise de um lucro, de um fluxo de caixa, a gente vai sempre perguntar sobre o VPL. O VPL, que é o valor presente líquido, o VPL ele vai ajudar a gente a analisar esse investimento. A gente vê quanto que seria gasto nesse investimento hoje. Porque eu sei que hoje a gente vai investir 100.301,65. Daqui a um ano nós vamos investir 10.000, que é o custo operacional, nós vamos gastar. Esses 10.000 hoje representa quanto? Já que o dinheiro ele sofre uma valorização por juros durante o tempo, ele fica capitalizado, nós vamos ter que descapitalizar esses 10.000. Hoje, 10.000 daqui a um ano não é o mesmo valor hoje, então a gente teria que fazer essa conta. O valor presente líquido, então,
ele vai dar esse valor de descapitalização de todos esses custos que a gente vai ter durante todos esses anos. Bom, o valor presente líquido, a gente precisa associar ele sempre ao que a gente chama de TMA, que seria a taxa mínima de atratividade. Essa taxa mínima de atratividade, ela é aquele valor mínimo pelo que o investidor está disposto a investir o dinheiro dele, que ele quer ganhar, o mínimo que ele queria ganhar, ou o máximo que aquele cara credor quer pegar de dinheiro e está disposto a pagar. Então, seria a taxa mínima de atratividade para o fluxo de caixa. Então, para a gente achar o VPL, a gente vai ter que usar esse TMA, que é a taxa mínima de atratividade. No nosso caso, a TMA foi dada, ela é de 10% ao ano. Ou seja, a TMA para a gente vai ser 0,1. 10%, 10 por 100. Um décimo, 0,1. Então tá aí. Se eu tenho a TMA, eu vou conseguir achar o valor presente líquido. O valor presente líquido seria, hoje, quanto que vale? 100.301,65 é o investimento inicial. Então ele vale isso daí, é hoje, nós vamos gastar isso hoje. Esses 10 mil do primeiro ano, eu vou ter que descapitalizar ele. Se com o tempo, um capital aqui no tempo inicial, ele vai ser o capital vezes 1 mais I, esse cara aqui descapitalizado, em vez de multiplicar por 1 mais I, ele vai dividir por 1 mais I. Então vai ser mais 10 mil dividido por 1 mais I. Mais, esse capital também aqui que a gente vai gastar no segundo ano, a gente vai descapitalizar ele. Se para chegar lá no segundo ano de capitalização, a gente multiplicaria por 1 mais I ao quadrado, aqui a gente vai dividir por 1 mais I ao quadrado. Então vai ficar mais 10 mil dividido por 1 mais I ao quadrado. Isso, fazer a mesma coisa para o terceiro ano, 10 mil dividido por 1 mais I elevado ao cubo, mais 10 mil dividido por 1 mais I elevado à quarta. Isso tudo é o que eu chamo de valor presente líquido. Nesse caso, a gente teria que fazer essa conta. Eu já sei o I, que é a taxa mínima de atratividade, que é 0,1, e a gente teria que fazer essa conta aqui para chegar no valor presente líquido. Mas o exercício foi bonzinho e já deu para a gente o valor do VPL. Lá no último valor da tabela é o VPL. Então, ele já falou para a gente que o VPL, nesse caso aí, ele vale R$ 132.030. Pronto, então a gente já tem o VPL. Ou seja, o valor presente líquido desse investimento está dado aqui, R$ 132.030. Qualquer outra opção que eu tenha para fazer esse investimento, diferente de montar esse laboratório, por exemplo, terceirizar, se tiver um VPL maior do que 132.030, compensa eu montar o laboratório. Se eu tiver um VPL menor que 132.030, compensa eu fazer essa opção, terceirizar, por exemplo, que eu vou gastar menos. Se der 132.030 a terceirização, o custo com a terceirização, o VPL dela, então dá na mesma. Tanto faz eu montar, quanto eu terceirizar o serviço. Bom, se a gente for terceirizar o serviço, a gente vai ter que pensar o seguinte, vamos montar aqui essa hipótese. Se a gente for terceirizar, a gente também vai ter aqui hoje, e a gente também vai ter que utilizar essa terceirização por 4 anos, que é o tempo que a gente vai usar esse serviço de fotos. Que a empresa vai usar esse serviço de fotos. Bom, aí a gente vai ter um certo custo. Esse custo vai ser o custo operacional, já que o custo de manutenção fica por conta da empresa contratada. Então a empresa não teria que pagar esse custo, ela só teria que pagar o custo operacional. Esse custo operacional ele vai ser aqui, anual, vai ser dado no primeiro ano, vou ter que ter esse custo também no segundo, esse mesmo custo no terceiro e esse mesmo custo no quarto, já que é o custo anual que a gente vai ter com essa terceirização. Se a gente optar por terceirizar, o investimento inicial é 0. Para terceirizar, eu não preciso gastar nada de investimento inicial. A gente apenas fecha o contrato de terceirização e lá no primeiro ano a gente paga a primeira parcela, o primeiro custo anual, no segundo ano a gente paga o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. Ou seja, aqui, nesse caso, a gente vai ter que procurar o VPL. Aqui, quanto é que vale o VPL dessa situação? Quanto é que vale o valor presente líquido nessa situação? Bom, eu teria então que descapitalizar todos esses valores aqui. Mas uma dica para você, nós vamos fazer aqui, é que quando você tiver num fluxo de caixa
valores constantes, ou seja, valores iguais, a gente tem uma fórmula. Essa fórmula sai de... A gente vai juntar a gente vai juntar a parte de soma dos termos de uma PG com matemática financeira. Então, eu vou colocar essa fórmula no rascunho para a gente usar ela. Vamos colocar a fórmula aqui no rascunho para você ver. Então, essa fórmula vai ser a seguinte. Toda vez que a gente tiver, então, aqui, vou anotar, ó, saídas ou entradas constantes, digamos que vai ser igual a C, vou colocar aqui C, ou seja, toda vez que a gente tiver aqui, ó, durante, digamos aqui 3, 4, N, se a gente estiver fazendo uma avaliação desse investimento durante N período de tempo aqui, se todas as saídas de custo aqui que a gente tiver, ó, ou de entrada forem iguais a C, todas elas, a gente pode usar essa fórmula aqui que fica mais fácil para você. O VPL, nesse caso, vai ser dado por VPL vai ser igual o custo, que é esse valor que está sempre saindo aqui, vezes 1 menos 1 mais I elevado a menos N, aqui, menos N, sobre a taxa I. Ok? Onde o I, quem que vai ser o I? O I vai ser a taxa mínima de atratividade. Então, o I aqui para a gente, esse valor aqui, I, vai ser a TMA, a taxa mínima de atratividade. Então, a gente vai usar essa fórmula para o valor presente líquido sempre que a gente estiver num fluxo de caixa, saídas e entradas constantes, com o mesmo valor C, que é o nosso caso no exercício. Então, a gente pode voltar aqui para calcular esse VPL, a gente vai usar essa fórmula. Então, o VPL vai ser igual C vezes 1 menos 1 mais I elevado a menos N sobre I. Bom, o I, no nosso caso, é a TMA. Então, nós vamos substituir o I por 0,1. E o C é o que a gente quer descobrir. Bom, o valor presente líquido, o exercício quer que a gente descubra qual é o valor máximo para esse custo operacional compensar a terceirização. Para ser o máximo que ele pode valer é esse valor aqui, que é o que eu gasto com o laboratório. Se der mais que isso, não compensa eu terceirizar, compensa eu montar o laboratório. Bom, então, vamos colocar aqui no lugar do VPL 132.030 é igual a C vezes 1 menos 1,1, já que a taxa I é a TMA, que é de 10% ao ano, 0,1. Então, vai ficar 1,1 elevado a menos N. O N é 4, que são 4 anos, que a gente vai usar esse estúdio. Vai terceirizar o estúdio. Então, vai ficar sobre I, que é 0,1. Então, ficamos com 132.030 é igual a C vezes. Bom, dá uma olhada lá para mim no exercício que a gente tem. Foi dado que 1,1 elevado a menos 4 é igual a 0,68. Então, a gente vai trocar 1,1 aqui, 1,1 elevado a menos 4, por 0,68. Então, vai ficar 1 menos 0,68 dividido por 0,1. Fechou. Bom, para resolver isso aí, continuamos. O exercício vai ficar 132.030 é igual a C vezes 1 menos 0,68. Isso aqui vai dar 0,32 dividido por 0,1. Beleza? Bom, o 0,32 dividido por 0,1, vamos fazer essa conta aqui no rascunho. Eu vou te dar uma dica para você fazer isso aí rapidinho. Eu farei isso aqui assim, ó. Então, a gente tem 0,32 sobre 0,1. Mais 0,1 é 1/10. Então, eu estou fazendo 0,32 sobre 1 sobre 10. Bom, regrinha básica de dividir por fração é que você copia o de cima, 0,32, e multiplica pelo de baixo invertido. Então, onde era 1 sobre 10, vai ficar 10 sobre 1. Portanto, isso aqui vai ser 0,32 vezes 10.
0,32 vezes 10 é só andar com a vírgula uma casa, isso aqui vai dar 3,2. Então 0,32 dividido por 0,1 deu 3,2. Vamos voltar lá. Então a gente tem que esse valor 0,32 dividido por 0,1, vamos trocar por 3,2. Então, reescrevendo essa equação, vai ficar 132.030 é igual a C vezes 3,2. Bom, o 3,2 está multiplicando o C, nós vamos passar ele para o lado de cá, ele vai vir dividindo. Então, vai ficar 132.030 dividido por 3,2 é igual ao C. Para fazer, então, agora o valor desse C, o valor desse custo, nós vamos dividir 132.030 por 3,2. Bora lá no rascunho para a gente fazer essa conta. Para fazer essa conta, eu vou apagar aqui, que a gente já usou. Vamos apagar para a gente ganhar um espacinho aqui. Então, nós estamos fazendo 132.030, 132.030 dividido por 3,2. Como aqui no caso a gente tem essa vírgula aqui e essa vírgula aqui, eu vou tirar essa vírgula para cá, vou andar uma casa, então aqui eu vou tirar a vírgula e vou andar uma casa. Então vai ficar 132.000,3 vai passar a ser 1.320.003. E aqui onde era 3,2 vai passar a ser 32. Fazendo essa conta, então nós vamos ficar aqui, ó. 132 por 32, que vai dar 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Então ficou 132 menos 128, que sobrou 4 de resto. Abaixo o zero, 40. Então vai dar 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Então deu 32. 40 menos 32, sobrou 8. Tem mais um zero abaixo. 80 por 32, isso aqui já vai dar 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 80 menos 64 vai dar 16. 16 eu abaixo um zero. Bom, isso aqui agora vai dar 5. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 3, 15. Com 1, 16. 160 menos 160 sobrou 0. Aí eu abaixo 3. 3 aqui. Abaixando 3, 3 por 32 não dá, então eu pego um zero emprestado, pago uma vírgula. 32 para aqui, vamos continuar, vai dar 0 aqui. 0. 30 menos 0 deu 0. 30 menos 0 deu 30, desculpa. Aqui. 30 menos 0 deu 30. 30 por 32, vou pegar um zero emprestado. E aí aqui vai dar 9. Bom, acho que já dá para a gente dar um valor aproximado agora. Ok? Então nós vamos lá. O capital então vai ser 132.030 dividido por 3,2. A gente já fez o resultado, é só anotar. Então o capital, ele vai ser aproximadamente 41.250,9, alguma coisa, que a gente não precisou parar lá, que vai dar aproximadamente. Bom, vamos procurar agora as respostas para ver qual vai ser a resposta que a gente vai marcar. Então, ele falou lá, é mais atraente terceirizar se somente se o custo operacional anual dessa opção em reais for no máximo de, bom, letra A, 42.240,10. Não. Letra B, 41.250,10. Bom, muito próximo do que a gente chegou. Essa é a resposta certa. É praticamente isso aqui, ó. Então, letra B é a resposta certa. As outras, nenhuma delas bate. Ok? Bom, então nesse exercício você teria que saber então fazer análise de investimento, tem que saber trabalhar com fluxo de caixa, tem que saber trabalhar com valor presente líquido, taxa mínima de atratividade. Então é um exercício que cobra bastante conhecimento do candidato. Bom, essa aí foi a aula que a gente gravou para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Lembrando que a resolução completa você encontra no aulapravocê.com.br. Quem se cadastrar agora já pode fazer a opção de comprar a aula com 80% de desconto. Então, uma boa. Corre para lá para o site, dá uma olhada, aulapravocê.com.br. Além disso, lá a gente vai ter várias aulas teóricas com exercícios práticos e aí você pode procurar o que mais lhe agrada lá, ver se a área que você está precisando mais. Ok? Então a gente está aí, agradece a vocês, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por assistir a nossa aula
e